Queria dizer que as portas do Campo São Paulo estão sempre abertas para vocês que vão participar durante esses 2 dias de treinamento aqui do Campo São Paulo, quem está assistindo a transmissão ao vivo também. Se você tem uma ideia, se você está empreendendo, pode contar com o Campo São Paulo como a sua segunda casa, tá bom? É para isso que vocês podem vir aqui todos os dias, para conhecer pessoas, desenvolver ideias, participar de eventos e tirar o sonho de vocês do papel, tá bom? Então, vai ser uma manhã muito cheia de coisas bacanas, vocês vão conhecer pessoas e histórias incríveis nessa manhã, e é uma honra para mim apresentá-los para a mestre de cerimônia dessa manhã, que vai conduzir a gente aí por todo esse evento, minha amiga, profissional maravilhosa, Maria Helena Marinho. Obrigada, gente. Olá! Tudo bem? Estou muito, muito feliz de estar aqui hoje. Hoje é um dia muito importante para nós. Temos convidadas super especiais. A gente está transmitindo ao vivo o treinamento no YouTube. Então, pessoal do YouTube, vamos dar um oi? Oi! Bom, vamos lá. Meu nome é Helena, é Maria Helena, mas vocês podem me chamar de Helena. Eu trabalho no Google há 5 anos, na área de marketing, e tive o privilégio de participar aqui de Women Will, e vou contar um pouquinho para vocês. Eu sempre ouço, em algumas conversas por aí, formais, informais, algo como: poxa, mas vocês ainda precisam falar sobre feminismo, empoderamento da mulher? Sério que vocês precisam falar disso? Pô, mas vocês já queimaram o sutiã? Vocês já conquistaram os seus papéis no mercado de trabalho? Sério que vocês querem ainda falar sobre isso? Sim, a gente quer falar. E a gente quer falar muito, e agora é mais importante do que nunca, né? Vamos contextualizar um pouquinho. Né? O que acontece? A gente vive numa sociedade hoje, segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva, 84% dos brasileiros acham que o Brasil é um país machista. Mas só 24% de quem vive no Brasil se acha machista. Curioso, né? Então, a gente acaba não se reconhecendo como agentes de manutenção dessa desigualdade hoje de gênero no país. Fruto aí de um processo cultural que molda inconscientemente homens e mulheres durante os nossos primeiros anos de vida. Então, é aquela história: homem não pode chorar, né? Você é homem, você não pode chorar. Ou eu, que venho de uma família que tem 4 irmãos e eu, menina, eu podia chegar às 10, meus irmãos podiam chegar às 3 da manhã. Essa era a regra em casa. E outras tantas, que eu acho que talvez vocês também tenham passado isso em casa. E toda essa questão de desigualdade, ela afeta diversas dimensões hoje da nossa sociedade. Exemplificando, uma dimensão, por exemplo, individual. Hoje, a gente tem uma triste realidade de que, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. 10% desses casos são denunciados e 1% chega a uma condenação, gente. É isso que afeta no âmbito individual. Quando a gente pega, por exemplo, a esfera política, a gente vê que, de 2000 a 2016, a gente teve 1/10 das cadeiras parlamentares ocupadas por mulheres. E, quando a gente pega a esfera econômica, a gente percebe que nós somos a maioria da população brasileira, mais de 50% do Brasil é mulher, mas a gente ocupa 2,8% dos cargos de liderança hoje nas empresas do país. Então, sim, a gente precisa falar sobre isso. E é por isso que o Google está aqui hoje, para falar sobre essa iniciativa para vocês, porque a gente acredita de verdade que a gente consegue, sim, ajudar o país a construir uma sociedade mais igualitária no âmbito de gênero. O Women Will é um projeto, pessoalmente, muito especial para mim. É um projeto que me fortaleceu como profissional, como mulher, me fez crescer. Eu tive, pessoalmente, nos pilotos que a gente conduziu no final do ano passado na Brasilândia e em Paraisópolis, imersa na realidade das mulheres, e eu pude ver de perto as dificuldades que essas mulheres sofrem, mas eu também vi muita esperança, muita vontade de vencer. E eu acho que vocês precisam ter as oportunidades que vocês merecem ter. Nós precisamos ter essas oportunidades.
Então, a gente preparou essa manhã com muito carinho para vocês. É uma agenda com mulheres incríveis. Eu espero que vocês saiam inspiradas. A gente vai ter a Aline Cardoso. Ela é secretária municipal do Trabalho e do Empreendedorismo, mãe de 2 meninas e também super envolvida em projetos de empoderamento econômico e social de São Paulo. Ela vai falar, a gente tem o privilégio de ouvir aqui ela. Depois, a gente tem a Regina Casé, dispensa apresentações, é uma gênia, levou para a TV um formato de programa que trouxe ao Brasil de verdade, e eu vi em algumas entrevistas que ela foi criticada por isso, por mostrar um Brasil que geralmente a gente não mostra, né, na TV. Depois, a gente tem a Suzana Yarza, diretora do Google de Marketing e idealizadora do projeto no Brasil. A gente vai falar também com a Ana Fontes. Ana Fontes é CEO da Rede Mulher Empreendedora, uma grande mulher inspiradora que consegue colocar 48 horas em 24. Eu nunca vi uma mulher que faz tanta coisa. E que está junto com a gente nessa empreitada, é a nossa parceira estratégica. Depois, a gente vai falar com a Maria Gal. A Maria Gal é uma mulher lindíssima, atriz, produtora. Ela contou uma história para mim que me marcou muito. Ela falou: Helena, estou cansada de ser estereotipada em papéis de mulheres negras, então eu abri a minha própria produtora. Eu quero produzir. E ela vai contar um pouco dessa aventura para a gente. E, por fim, a gente tem 1,78 m de muita carisma, que é a Ana Minuto. A Ana Minuto é empresária. Ela abriu uma agência de coaching para pessoas afrodescendentes no Brasil, e hoje a grande maioria das pessoas que ela atende são mulheres. Então, ela tem muita história, e também é sambista, adora Leandro de Itaquera, e ela vai aqui conversar com a gente também. Pessoal, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Espero que vocês saiam inspirados. E eu vou chamar agora a Aline Cardoso. Obrigada, gente. Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia, meninos também. É importante a gente ter meninos com a gente também, se sensibilizando pela nossa causa, não é isso? Bom, prazer estar com vocês aqui. Eu me sinto bastante em casa no campus, não só porque eu sou vizinha, mas porque é um lugar onde as ideias, a proposta, as pessoas têm muito a ver com o que a gente defende, não só agora na Secretaria de Empreendedorismo, e não só antes como vereadora, mas também como empreendedora, como uma pessoa que trabalha pela inovação, pelo empoderamento no nosso país. Eu queria agradecer muito a Suzana, a Helena, a Mari Macário, a Universidade, o André, a Giovana, a Fernanda Calói, todo o pessoal aqui do Google por nos receber, mas também um prazer estar com a Ana, que é uma grande parceira em várias iniciativas, enfim, bastante gente querida aqui. Queria contar para vocês, bom, primeiro, só para situar um pouco, dizer para vocês que eu me formei em tecnologia, processamento de dados no colegial. Então, já vem aí um primeiro elemento, mulher na tecnologia. Acho que muitas de vocês devem saber o que é mulher na tecnologia. No nosso país e no mundo, a gente fala aí entre 15% e 20%, é muito pouco, e esse é um problema que a gente precisa reverter. Então, eu já faço parte de uma minoria de mulheres programadoras, embora hoje não exerça. Depois, me tornei empreendedora, toquei a minha empresa durante 8 anos, acabei saindo da minha empresa por uma incompatibilidade com a vida pública, mas foi um grande prazer tocar a minha própria empresa. Antes, eu já tinha ajudado nos negócios da família. E, em 2016, eu fui eleita vereadora, nessa estatística que a Helena apresentou, de um percentual baixíssimo de mulheres na política. Assumi em janeiro de 2017, e, em julho, o prefeito me chamou para ser secretária de Trabalho e Empreendedorismo. Então, eu sei muito bem o que é ser mulher nesses ambientes, e, hoje, eu tenho... Eu digo o privilégio, mas também a responsabilidade de ter uma caneta na mão, de ter um microfone na mão, de poder estar em muitos lugares onde poucas mulheres estão, falando para mulheres e para homens, e ajudando a sensibilizar a sociedade para esses problemas. Então, vocês têm em mim uma aliada que está aqui lutando e fazendo também a sua parte para essa transformação. Eu sou uma de 3 secretárias num secretariado de 26 pessoas. 23 homens e 3 mulheres. Então, como a Helena falou, 2018,
mas a gente ainda não alcançou os espaços que a gente tem que alcançar e a gente ainda está muito longe de ter todo o reconhecimento e ocupar todas as posições que a gente pode ocupar. Então, mãos à obra, né? Vamos fazendo a nossa parte para essa realidade mudar. Eu, hoje, no trabalho e empreendedorismo, tenho o privilégio de poder conduzir algumas políticas que ajudam as mulheres no mercado de trabalho e nas suas empresas. Eu vou falar rapidamente sobre algumas, se a gente puder. Quem vai me ajudar? Por favor. Obrigada. Então, olha, vou contar para vocês sobre 4 frentes que a gente tem atuado. Algumas até coincidem com essa iniciativa, que, aliás, parabéns, achei fantástica, e, no que precisarem da gente, contem conosco, mas a gente pode multiplicar várias frentes, né? Vocês me falaram em mais ou menos 10 mil mulheres, São Paulo tem mais ou menos, vamos dizer, 6 milhões de mulheres, então, quanto mais iniciativas a gente tiver, né, mais a gente vai alcançar mulheres. Então, olha, PRIEC é Programa de Inclusão Econômica. Esse, basicamente, é um foco que eu dei. Todas as políticas que existiam na nossa secretaria não tinham nenhum viés de gênero, de diversidade, nem nada. Então, o que a gente fez? A gente falou, primeiro, todas as nossas políticas vão precisar ter esse olhar. Então, eu tenho lá capacitação profissional. A gente tem muitos cursos. Só esse ano a gente já capacitou 7 mil pessoas. Eu faço questão que todos os cursos tenham um olhar para esses públicos que precisam ser mais impulsionados. Então, eu estou falando de mulheres, mas eu também estou falando de negros, eu estou falando de PCD, estou falando de idosos. Então, inclusão econômica em todas as iniciativas, capacitação, intermediação de mão de obra, porque a gente faz também, conscientização sobre inclusão, empreendedores. Todos os programas que eu faço na secretaria, eu falei, tenho que ter esse olhar. Porque também não adianta eu segregar. Eu faço um monte de coisa onde tem distorções e aí eu tenho um programinha de mulheres. Não, eu trago para todos os programas esse olhar. Segundo, a gente está construindo, junto com o Ministério Público, via nossa querida Fabíola Sucasa aqui, uma iniciativa de apoio a mulheres vítimas de violência. Como eu falei para vocês, eu tenho intermediação de mão de obra. A gente funciona lá como tem esses sites, tem essas iniciativas de juntar o currículo com a vaga. A gente faz isso também. E aí, como nós temos esse protagonismo perante as empresas que nos usam para contratar mão de obras, a gente vai começar, agora vamos lançar no mês que vem, a sensibilizar as empresas sobre a questão das mulheres vítimas de violência. E aí, o que a gente vai fazer? Porque a gente, às vezes, tem que ser pragmático. Quer dizer, esse tema é um tema que, por uma questão de justiça, de direitos humanos, de preocupação social, deveria ser feita, mas, infelizmente, não é. Então, o que a gente faz? Então, vamos fazer o seguinte, que língua você fala? Você fala a língua financeira? Você fala a língua econômica? Você fala a língua do pragmatismo? Então, deixa eu te contar uma coisa. Você tem prejuízo com essa situação. Os seus números pioram com essa situação. Como assim? Como assim? A mulher vítima de violência produz menos, a mulher vítima de violência falta mais. Se você tiver assédio na sua empresa, e toda empresa tem, você vai ter processos de assédio, tem cada vez mais processos. Então, já que você não está olhando pelas causas corretas, olha para essa. Então, a gente está começando a sensibilizar as empresas nesse sentido. E, nessa iniciativa, várias empresas, a gente já tem mais de 30 que aderiram, vão disponibilizar vagas e vão colocar dentro das suas empresas mulheres vítimas de violência, que é uma maneira não só de dar oportunidade para essa mulher, mas de sensibilizar o conjunto da empresa para aquela causa. Então, a gente vai lançar esse programa agora em abril, com o apoio do Ministério Público e da Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos. Mulheres Melhores é uma política, essa é a que mais parece com vocês, porque é de empoderamento de mulheres através do empreendedorismo, onde a gente vai sensibilizar a mulher sobre o seu potencial, trabalhar a autoestima, trabalhar a capacitação e o acesso ao mercado, inclusive com festivais de mulheres empreendedoras. A gente já fez o primeiro, agora em São Miguel. Então, é a mulher artesã, é a mulher que comercializa, enfim, qualquer tipo de produto, a mulher que faz uma comida. E a gente já fez 2 feiras de mulheres empreendedoras, uma em São Miguel e uma no Jabaquara. Então, a gente está indo desde a sensibilização até o acesso ao mercado. E falar, todos os lugares onde a gente vai, a gente fala sobre o tema. Então, de novo, usando a voz, usando o espaço que a gente tem para sensibilizar a sociedade para essa causa. Eu trouxe aqui alguns dados, vou passar meio rápido, mas acho que eles servem para vocês entenderem com que realidade nós estamos trabalhando e com que números nós estamos sensibilizados. Talvez esses dados sirvam também para as apresentações que vêm depois. Bom, primeiro, escolaridade. Todo mundo sabe, a mulher hoje estuda mais que o homem. Aliás, a mulher, quando recebe o seu dinheiro, quando ela forma o seu negócio, quando ela tem um desempenho, uma performance profissional,
é comprovado internacionalmente que ela usa mais esse dinheiro... 2 minutos, por favor, só para finalizar o raciocínio. Que ela usa mais esse dinheiro para investir em si, para investir na sociedade. O que muitas vezes as pessoas não sabem é que quanto maior a escolaridade, maior a diferença salarial. Então, as mulheres que têm ensino superior completo, elas recebem 34% a menos do que os homens. Na média, a gente fala de 25%, mas pouca gente sabe essa diferença. Da mulher analfabeta, da mulher no ensino fundamental para a mulher no ensino superior, a diferença aumenta. Eu vou passar bem rápido, porque ela disse que acabou. Desemprego, olha, a mulher é mais vítima do desemprego que o homem, né? Tem dados que provam, agora com a crise econômica, que as primeiras a serem mandadas embora são as mulheres. Já falaram de liderança, percepção na cidade de São Paulo, que é uma das cidades, em tese, mais sensíveis ou mais evoluídas em relação ao tema, a percepção dos paulistanos. Aqui, olha, gente, uma preocupação que eu tenho, e eu gosto muito de colocar esse dado, porque nem todo mundo está sensibilizado. Geração neném, aqueles jovens que nem estudam e nem trabalham. Cerca de 30% dos jovens do nosso país estão nessa condição. Nem estudam e nem trabalham. Isso é caótico para o futuro do país. O que é pior? 75% desses jovens são mulheres. Nós estamos acabando com o futuro do nosso país. Isso é a mão de obra, isso são as empreendedoras, isso são os formadores de opinião, isso são as pessoas que daqui a 20 anos vão estar liderando o nosso país. Primeiro, 30% não está se capacitando, nem preocupando em investir na sua carreira, e 75% delas são mulheres. Se as mulheres são quem mais estudam e quem mais retribui para a sociedade, 75% está fora, esse dado é um dado gravíssimo. Juro que está passando bem rapidinho agora. Vamos lá, não vou falar disso. Esses dados aqui, eu acho que a Ana vai falar, do crescimento das mulheres empreendedoras. Eu queria só dar um último dado, não ficou aqui, mas sobre essa questão da mulher na política, até porque... Isso é uma coisa que tem a ver com todos nós, né? Nós somos um país onde, por mais que as pessoas falem que não gostam, que gostam, pouco importa, isso afeta a todos nós. A Helena falou que nós somos 9% de mulheres no parlamento. É verdade. No executivo, esse número também é muito ruim, beira aí 10% também. Num ranking de 150 países, a nossa posição parlamentar é 139. Tá? Assim, países que a gente nem imagina, que a gente considera machistas, que a gente considera pobre, que a gente considera preconceituoso, estão à nossa frente. De 150 no parlamento, nós somos 139. A ONU acabou de soltar um dado sobre mulheres no executivo. De 174 países, a nossa posição é 167. Eu vou repetir. 174 países, 174. Nossa posição é 167. Quer dizer, a gente está no fim do fim do fim. Sempre que as pessoas falarem que isso é normal, em todo mundo tem menos mulher na política, se fosse tão normal assim, a gente estaria lá na frente, né? A nossa situação é pior que a do mundo. Então, vamos nos sensibilizar com isso também. E eu diria, por quê? Porque mulher na política não é um fim. Mulher na política é um meio. Quanto mais mulheres a gente tiver formulando e executando políticas públicas, mais sensibilidade a gente vai ter na implementação de todas as ações que transformam a nossa vida. Então, parabéns a todos, parabéns ao Google, parabéns a cada uma de vocês, parabéns às pessoas que estão lutando por essa causa. E, como você falou, Helena, queimar sutiã era um pedaço da história. O resto a gente está fazendo hoje. Obrigada. Obrigada, Aline. Acho que os dados mostraram muito bem e passaram muito bem a mensagem. Bom, agora vamos esquentar. Vem, Regina. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui e... Na hora que me chamaram para vir, eu não entendi bem, assim, uns dias atrás. Falaram assim, você vai lá na Google. Eu estou trabalhando muito agora com tecnologia e comportamento. É uma novidade que até que eu vou contar para vocês, que eu saí um pouco daquele lugar e vim para esse. Aí eu achei que eu ia falar só sobre isso. Aos pouquinhos eu fui descobrindo. Ontem eu descobri só mulheres da periferia. E eu nem sei se esse auditório é todo composto de mulheres da periferia. É ou não, né? Quem aqui, por exemplo, vive na periferia? Quem viveu, nasceu ou se criou numa periferia, aí já aumentou um pouco mais. Então, a primeira coisa que eu pensei, quando eu soube que seria essa a plateia, é se eu
devia estar aqui, se eu era indicada, uma pessoa indicada para estar falando nesse momento que a gente está vivendo para essas mulheres que têm uma vida tão diferente da minha atualmente. Ou seja, o lugar de fala, se eu merecia esse lugar de fala. E aí, não estou fazendo uma falsa humildade, não. Sinceramente, pensando, o que o meu olhar, apesar da minha vida inteira eu ter trabalhado sempre na periferia, eu fiquei pensando assim, puxa, mas será que, apesar do meu olhar ter estado sempre voltado para esse lugar, eu devo estar aqui nesse lugar? Mas logo que eu cheguei, eu tive uma resposta para essa minha pergunta. De cara, eu encontrei a Ana. E, bom, eu tive a honra de ter sido o enredo da Leandro de Itaquera. Era a Regina Casé e as periferias do Brasil. Foi um momento maravilhoso da minha vida e tal. Então, a identificação tão grande. Eu já sou carioca, eu não sou da periferia. Falei, bom, encontrei a Ana. Falei, bom, mas a Ana, conheço a família dela, a escola dela, conheço Itaquera. Então, ali ela já me deu um pouquinho de aval para abrir a boca aqui. Aí, logo em seguida, eu encontrei a Ellen. Cadê a Ellen? Oi, Ellen. E a Ellen falou, eu sou lá de Taubaté, onde você fez aquela floresta na margem do rio Una, que a gente está replantando tudo para voltar à mata ciliar e ter água. E a gente tinha um vínculo grande, eu e a Ellen. Aí, logo em seguida, eu encontrei a Maria Gal, que chegou para mim e falou assim, puxa, eu tive que fazer um TED, sabe onde eu me inspirei? No seu TED. Aí eu falei, então, apesar de continuar pedindo licença, eu acho que eu posso falar aqui. me senti mais segura para isso. Além disso, tem uma outra coisa que me coloca... Eu estranhei, apesar de... eu desenvolvi um olho estatístico. Eu acho que quando você é negro, você tem esse olho, mas quando você tem um filho negro há 4 anos, você tem um genro negro há 10 anos, quando você tem mais da metade dos seus amigos negros, você desenvolve esse olhar. Você entra num lugar e se conta rápido quantos negros tem ali. Principalmente na escola do seu filho, quando você quer colocar ele numa escola boa, numa escola particular, normalmente ele é a única criança negra daquela escola. Isso eu guardo esse assunto, se eu esquecer, vocês podem cobrar que eu falo depois. Porque isso é um trabalho novo que a gente está fazendo, que eu acho que pode interessar a vocês. Depois, eu fiquei pensando, se a pessoa ela vai contar a biografia dela toda. Não, não. Eu estou contando isso para chegar bem no lugar que a gente está, de ter coragem. Que mais que empreender é ter coragem. É achar que o que você pode interessar aquela pessoa que está ali na sua frente. Ou para você vender uma coisa, ou para fazer uma entrevista e te dar um emprego. Ou que aquela ideia que você teve, que pode parecer uma ideia esdrúxula, é uma ideia boa e que pode te impulsionar e te colocar para frente e virar um trabalho para você. Primeira coisa que eu vou dizer, que não é uma piada, não precisa todo mundo fazer bolo de pote, concorda? Não precisa. É não ir na boa, é não ir no que já existe, é não usar o Google e a internet para ver o que todo mundo está fazendo. Ah, na minha vizinha está fazendo isso. Aí vai mudando de tapetinho, de não sei o quê, para bolo de pote. Acredita naquela ideia maluca que veio na tua cabeça. Acredita mesmo. Acredita, e sabe o que é isso? De novo, é uma baixa autoestima, é essa falta de coragem, é você, mais do que você não acreditar só na sua aparência, na sua capacidade, é você nunca achar que uma ideia nova é assim mesmo, gente. Primeiro, acho que você está maluca, depois ri muito da sua ideia, daqui a pouco passa um tempinho, as pessoas começam a falar assim, eu tinha pensado nisso também. Começa a querer dizer que a sua ideia é dela, não é? É assim mesmo. E depois ela realmente se convence que a ideia foi dela e que você só deu uma mãozinha, né? Então, acredita na sua ideia nova. E acredita, por exemplo, no seu cabelo novo. Todo mundo aqui que já fez transição e começou a usar o cabelo assim, eu imagino a diferença para ir para uma entrevista de emprego, a diferença... Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu transito muito nos 2 mundos, na periferia e... Bom, eu fazia um programa que chamava Central da Periferia.
porque já sabia há muito tempo que o centro não estava onde o pessoal estava pensando, onde as coisas estavam acontecendo. O que eu acho disso tudo? Eu acho o seguinte, que você... Hoje em dia, por exemplo, a gente está falando de feminismo. Não é à toa que o movimento negro impulsionou tanto o movimento feminista e o movimento feminista também alimentou demais o movimento negro. O que a gente viu acontecer no mundo todo e no Brasil. Por que eu acho que isso aconteceu? Há, no mínimo, isso que você tem que contar, no mínimo, uma curiosidade muito grande. Digamos que é um navegador. Ele chega no outro continente, mesmo que ele chegue naquele continente cheio de preconceitos, comparando tudo com o mundo que ele conhecia antes, ainda assim, a curiosidade e a vontade de chegar ali é muito grande. Esse momento de contato entre os dois mundos é um momento muito importante e que a gente tem que aproveitar. Vou dizer como. Eu brinco muito que eu trabalho sempre com uma sigla que é o IPS. Sabe qual é? É Índice de Preguiça Social. Ele é válido para os dois lados. Para uma pessoa que tem grana, para uma pessoa que é branca, e etc. e tal, tudo bem, o que você considera... Você tem algum amigo, por exemplo, uma mulher branca, de classe média, quantas amigas negras você tem? Mas amiga de verdade, não vale a sua manicure que um dia levou você na macumba porque seu marido te largou. Amiga que, se ela se separar, ela pode dormir na sua casa, chorar na sua cama, abrir sua geladeira, pegar o iogurte, fazer o que ela quiser, trocar o controle remoto. Amiga. Tem uma, você tem duas, é igual uma escola particular. Tem uma que furou o bloqueio, tem duas, ou às vezes nenhuma. E quando você tem essa sua amiga negra, o que acontece? Aniversário do filho dela, por exemplo. Meu Deus, eu vou lá. Mas eu vou para Paraisópolis, eu tenho medo. E como é que eu vou fazer aquilo? Agora, o que mais me interessa é o outro lado. Eu não vou falar desse lado do preconceito, eu vou falar do outro lado. Eu vou falar... com quem eu estou falando agora? Das mulheres de periferia, e especialmente as negras. Existe o outro lado, que não é só um preconceito, até justificável por todo o sofrimento, a opressão, a falta de igualdade racial. Sabe o que acontece? Eu brinco muito, porque eu tenho muitas amigas, não só negras, mas que vivem na periferia. E, às vezes, eu convido, ou algum amigo meu convida, isso tem a ver com tudo isso, empreender, com trabalho, convida para ir para uma festa, para um aniversário. Pensa bem no fundo do seu coração. Quantas vezes você deixou de um lugar porque você falou, eu não tenho roupa. Eu não vou com essa roupa. Eu não sei se lá vai ser assim. Quer ver uma coisa básica? Outro dia eu cheguei, uma amiga minha foi numa festa dessa, num evento grande, tarará, e toda hora que passava a comida, eu pegava, que eu sou esfomeada, pegava, e ela não pegava nada, não pegava nada, não pegava nada. Eu falava, você não vai comer? Ela falou, não, minha mãe mandou, eu já vi comida. Eu bati um pratão de arroz e feijão em casa, que a minha mãe falou, não vai dar vexame lá na casa deles e tal. Gente, isso acontece o tempo todo, em todos os níveis. A roupa que você está, como é o teu cabelo, o que você vai falar, a comida, você não vai dar vexame. Então, acreditar que você pode ir para aquele outro lugar. Primeiro porque você foi convidada, mas mesmo quando você não foi convidada, aquilo é um direito seu. E isso não precisa ser de uma maneira... Enfiar o pé na porta é uma expressão, mas não necessariamente precisa ser uma coisa agressiva. Mas você tem que estar ali segura de que aquele lugar também é seu, que você não precisa ficar confinada. Quando a gente fala de bolhas hoje em dia na internet, que é um conceito que a gente trabalha muito, cada um está na sua bolha, que é uma bolha maior do que viver numa favela ou viver numa periferia, tem gente que cresce ali, que passa a vida inteira sem sair dali. Entendeu? E o contrário também. Muita gente que nunca entra naquela bolha. Por exemplo, agora eu estou trabalhando com tecnologia e comportamento. Me meti agora a fuçar robô, tudo. Primeiro que tem esse pânico. Fala, poxa, daqui a pouco todo mundo vai perder o emprego. Já não tem emprego. Já tem que fazer bolo de pote. Ainda vai perder os empregos que tem. Isso dá um pânico, um desespero. Mas vamos pensar um ladinho positivo. Quem quer ser ascensorista? Ficar o dia inteiro dentro. Os empregos que são oferecidos para essas mulheres que estão nesse lugar são empregos que nós não queremos, concorda?
e que a gente quer perder e que a gente quer abrir mão. O que a gente precisa é se instrumentalizar, é realmente dominar essas ferramentas antes que isso aconteça, para que a gente possa dar esse salto. Repara, quando a gente era pequena, falava muito de robô e humanos, e a gente tinha medo, a máquina vai dominar o homem. Nem os marcianos vão conseguir salvar a gente e tal. Em tese, esse momento já está chegando. E o que a gente aprende hoje em dia é, já tem um monte de coisa que qualquer inteligência artificial faz melhor do que eu. E nem que eu viva 10 gerações, eu não vou conseguir reunir aqueles dados todos, eu não vou conseguir fazer aquilo naquela velocidade. Desiste, aquilo você não vai. Mas tem milhares de coisas que nem daqui a 30 gerações ele vai conseguir fazer como a gente faz. Pensa que essa analogia, que essa comparação serve para um branco e um preto, um homem e uma mulher, um rico e um pobre. Claro que tem milhões de coisas, porque o cara é rico, que ele estudou fora e tal, que ele tem, que você não tem, e que você, naquela disputa do emprego ou de qualquer outra situação, está numa situação inferior. Mas pensa que tem um mundo que ele desconhece. Pensa que uma mulher branca de classe média em São Paulo mal conhece um outro bairro que não seja os Jardins. É difícil ela circular pela cidade como um todo. E você tem esse conhecimento da cidade como um todo. Você tem um monte de informações e de saberes que essas outras pessoas que você está morrendo de medo não detêm. O que você precisa é inventariar, sacar e perceber, com a ajuda da coach, por exemplo. Você tem que fazer uma lista de tudo que eu sei que ela não sabe. E vou ensinar um outro truque. Quando eu vou para uma coisa assim que eu estou com medo, e vou falar com um cara que é estranho, alguém que está te metendo medo numa entrevista, imagina ele bebezinho. Sabe que isso funciona? Falaram uma técnica aí de fazer a Mulher Maravilha. Eu não vou muito com a cara da Mulher Maravilha, então eu nunca imaginei que eu era a Mulher Maravilha. Mas imaginar que o cara é bebezinho funciona pra caramba. Você imagina que você podia ser a mãe dele. Que você podia ter pego aquele cara, que aquele cara já foi criança. Que em algum momento ele estava tão frágil e dependendo de alguém, quanto você está se sentindo naquele minuto ali de frente para ele. Vou dar um outro exemplo. O surgimento de novas tecnologias traz esse pânico do emprego e tal, mas traz muitas oportunidades incríveis. Vou contar um pouquinho da história da minha família. O meu avô Casera, de Caruaru. Na verdade, nasceu em Belo Jardim, que é mais para o interior ainda, para o Agreste, para o sertão de Pernambuco. Ele veio para cá, como quase todos os nordestinos que foram despejados em todas as periferias, por exemplo, de São Paulo. Que, na verdade, chegou e foi trabalhar na estiva, carregar peso. Na época, estava lançando rádio lá fora. Só que rádio, eu já ia dizer, não é como agora nem tem mais rádio, né? Mas era um negócio de madeira grande, assim, tipo um móvel, um armarinho, e difícil pra caramba de sintonizar. Só tinha rádio gringa, demorava para o cara achar a sintonia e tal. E ele era um daqueles clássicos, no Rio chama Paraíba, que eles chamam de baiano, carregando e aquele peso danado o dia inteiro. E ele fazia entregas de rádio. Ele era esperto e tinha uma autoestima muito boa, familiar, por isso veio um outro assunto que não vai dar tempo, que é como criar os nossos filhos, para que eles já tenham essa diferença. Então, meu avô carregava esse peso danado, e aí ele ia instalar na casa da pessoa. O que ele começou a fazer? Ele sintonizava, sempre com a língua para fora, assim, botava o negócio para funcionar, que ninguém da casa ia saber, que era difícil. Igual a gente acha muitas vezes difícil um tutorial, acha difícil usar um aplicativo, acha, meu Deus, chama o filho da vizinha, vira à noite, sabe, adolescente, e segura a onda, e tem que aprender, não pode ter medo da tecnologia. Bom, aí o meu avô, carregando esses rádios, ele ia na casa da pessoa, deixava sintonizado, botava na mesa um paninho em cima, se pudesse até uma florzinha. E falava, semana que vem eu venho aí, correndo o risco dele, porque ele tinha que ter recebido na hora. Todo mundo comprava. Todo mundo comprava porque ninguém tinha coragem depois de ficar ouvindo música a semana toda. E assim ele foi juntando uma graninha, empreendendo, começou a comprar uns rádios para ele vender. Fim da história. Ele tinha um programa de rádio no domingo, na rádio,
que começava de manhã e passou aí até de noite, e virou um pioneiro da rádio. Olha que legal, bem parecido com a internet. Não existia rádio nacional, Maria que veio, só existia a Philips, que fabricava o rádio, mas que também tinha as ondas. Então, ele comprou um horáriozinho daquela frequência, daquela onda, e fez o programa dele, que foi crescendo e tal. Não é que todo mundo vai fazer uma coisa desse tamanho, mas ele é um exemplo. Se o meu avô não tivesse feito isso, eu não tenho dúvida que meu pai ia ser porteiro e a minha mãe ia ser empregada doméstica. O meu pai foi o primeiro que passou a ser classe média, por causa desse avô. Senão, não tem erro. E isso tem a ver também, você vai falar, pô, mas a Regina Casé... Gente, com essa cabeça de Ademar, essa orelha de Adevicto, esse queixo de Adejá, eu ia estrelar alguma novela... ser mocinha. Aí eu ia desistir e falar, eu não vou para a televisão, porque eu não tenho, vamos dizer, o physique de ouro para fazer uma novela. Mas eu também acreditei em mim e inventei um negócio para mim que não tinha na televisão. Teatro é a mesma coisa. Ou eu fazia teste para ficar lá atrás, sei lá, no hair, mas no coro, ou ia fazer uma peça bem comercial que não era, e aí eu fiz o meu grupo de teatro, as Asdrubal trouxe trombone, com os meus amigos, onde ali eu consegui estar plena, mostrar todo o meu potencial, acreditar em mim. Mas é difícil também. As pessoas vão dizer que você é feia, vão dizer que... Tudo isso. E aí, eu posso não estar numa periferia, numa situação de muita dificuldade, mas eu conheço esse caminho. E o que eu digo a vocês é... Não vai no que já tem, não vai na boa. Acredita naquela ideia maluca que está dentro da sua cabeça. Mesmo que você ache que não vai vender nenhum daquele troço que você inventou. Mas insiste nela por um tempo e não vai só no bolo de pote. É isso, acabou? Tenho 5 minutos? Era 5 a 4 atrás. Então tem um. Isso, pois é, porque eu fiquei devendo essa informação. Eu tenho um filho de 4 anos, se chama Roque, e ele estudou numa pré-escola de rico, Ipanema, uma escola ótima, que ele, evidentemente, era o único negro. No dia das mães, eles inventaram uma dinâmica que era assim. Todas as mães, cada uma com seu filhinho, rodando, que já é uma loucura ter festa de Dia das Mães essa altura do campeonato, mas vamos nessa. Aí, as mães e os filhos rodando, tocando uma musiquinha, aí parava, pegava uma mãe, botava uma venda nos olhos, ela ia para o meio, a roda continuava, depois ela tinha que descobrir quem era o filho dela e achar de volta. Bom, nessa escola que meu filho estuda, não tinha ninguém nem com cabelo ondulado, assim. São crianças brancas, louras e etc. e tal. E aí a mãe vinha e fazia assim, é o Bernardo? Ah, não, Bernardo não está de casar. É o Guilherme? Acho que é o Guilherme. Ah, não, tem aparelho, não é o Guilherme. E aí chegava no meu filho e fazia assim, ó. Ah, é o Roque. Ah, sim. Aí, cada um. Passando a roda toda. Várias vezes, não teve nenhum toque de racismo. Ele não foi tratado mal, até o contrário, porque num ambiente desse, quem é negro aqui sabe, o racismo inverte. Então, vira o mega fofinho, que é igual a tia do café, que pode ser uma chata de galocha, todo mundo acha ela maravilhosa. Dona Ana do café, e beija, e abraça, e pula na Dona Ana. Fala que ela está linda, mesmo que ela esteja horrorosa, assim. Isso é o racismo invertido que a gente conhece bem. Então, o Roque encostava na cabeça dele. Ah, é o Roquinho, com o maior carinho. Eu não percebi nada na hora. Estou contando isso para vocês, porque depois aconteceu uma coisa. Mas, na hora, zero. Achei tudo bem. Entrei no carro, botei na cadeirinha. Quando eu apertei o negócio da cadeirinha, ele começou... Uá! Começou a chorar pra caramba. Aí eu falei, ué, o que houve? Ele falou, ninguém passou a mão em mim. Demoravam muito em todo mundo, em mim, botava a mão, saíam com a mão correndo, botava a mão, saíam com a mão correndo. E aí eu percebi quantas vezes, sem nenhuma atitude racista, a gente faz coisas que para essas outras pessoas são dificílimas, doídas e sofridas. Quantas vezes por dia uma atitude minha
pode causar o sofrimento em outra pessoa sem que eu realmente não tenha nenhuma intenção. Então, eu sei que essa frase está muito batida hoje em dia, mas eu vivo muito com ela. Não basta, principalmente no mercado de trabalho, a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. A gente tem que ser neo-abolicionista. A gente tem que ter... Isso é o IPS, é o Índice de Preguiça Social. A gente tem que ter coragem de ir num lugar que te mete medo, e quem está naquele lugar que mete medo tem que ter coragem de ir para o outro lugar. Isso não é só vale interracial. Quantos amigos você tem que tem 20 anos, 30 mais do que você? E que você troca, de fato. Quanta coisa você pode aprender. Quantos saberes estão ali escondidos. Quantas meninas de 12 anos são suas amigas mesmo? Você sai com ela, vai comer e ouve o que ela está vendo no Google, o que ela está fazendo na internet. Mas é amiga mesmo, não é falar assim, oi, amor, onde você quer lanchar? Não, vai com ela, ouve ela de verdade, com a orelha aberta. O que aquela menina de 12 anos tem para te dizer? Provavelmente, nesse sentido, ela vai ter um monte de coisa que você não sabe. Quantos amigos homens sentar numa postura, você não sabe, você não tem ideia nem do que eu estou falando. Se você botar essa parede e não aproximar, agora é tempo de relação, em tempo de crise, e nessa barra que a gente está vivendo, a gente tem que construir pontes. A gente tem que achar caminho mesmo aonde a gente acha impossível. Em lugares que a gente rejeita. Em lugares que tratam a gente tem que achar pontes. Por mais que a gente vá toda hora para a bolha, só mulheres negras, só mulheres nordestinas, só mulheres da periferia, ou só mulheres, se a gente se reúne nessa bolha, é para se fortalecer, para pegar combustível, mas é ir para o mundo se relacionar, inclusive com o que a gente não gosta. Eu preciso ler um negócio, um segundo antes de fechar, tá? Presta meu telefone aí, Peu. Ele está dentro da bolsa, pensei que estava na mão dele, mas é bem rápido. Aproveitando aqui nesse momento. Não, mas a piada era essa. Vou achar aqui, achei que já estava bem rápido. Porque esse texto tem tudo a ver com isso que a gente estava falando agora. Me deu uma vontade de ler ele e eu me procurar. Mas está bem já tem um tempo. Achei, viu? Estou tão ruim de tecnologia, achei o texto que eu não leio há um tempão nessa altura. Esse texto que eu vou terminar é sobre isso. Criar pontes de relação e em direção ao outro. E não é esperar que os brancos vão vir em direção aos negros, que os homens vão em direção às mulheres. Qual o caminho da gente para chegar a essas pessoas que nos oprimem, ou que nos violentam, ou que nos assediam, ou que nos revoltam em todos os sentidos? Então, vamos lá. Esse texto é do Nietzsche, mas não é difícil, não. Devemos aprender a amar, mas amar o que é igual a gente é fácil, molinho. Nós temos mesmo que aprender a amar o que é diferente, o que é estranho para a gente. No fim, somos sempre recompensados por essa nossa boa vontade, por essa nossa paciência, imparcialidade e bondade com o que é estranho para nós. Pouco a pouco, esse troço estranho, que a gente acha que não é a gente, que é muito diferente da gente, esse troço começa a deixar cair o seu véu e revela ser de uma nova e indescritível beleza. Esse é o agradecimento dele por nossa hospitalidade. Mesmo aqueles que não amam terão aprendido isso dessa maneira, pois não há nenhuma outra. O amor tem que ser aprendido. Um beijo grande em todas vocês.
Uau! Obrigada, Regina, foi lindo. Pessoal, eu vou chamar aqui agora a Suzana. A Suzana, a gente trabalha juntas há um tempão, há 5 anos mais ou menos. E um dia ela me chamou na sala e falou: Helena, eu tenho uma ideia. Tem um projeto que está na minha cabeça, eu quero fazer. Então, ela é a grande idealizadora do projeto no Brasil. Eu agradeço demais a ela por ter a chance de trabalhar hoje com esse projeto tão lindo. E ela vai contar tudo para vocês sobre ele. Vem, Su. Obrigada. Super obrigada, Helena. Bom, eu sou Susana Yarza, como a Helena falou. Eu sou diretora de marketing aqui no Google Brasil. E estou super contente de estar com vocês hoje para falar de um projeto, uma iniciativa que é muito do meu coração e também do meu time, que é o Women Will. Então, vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque que eu não sou daqui. Eu sou do... Não mais? Eu sou do Chile. E o Chile é um país que, em muitos aspectos, é mais conservador, mais machista que o Brasil. Só para que vocês tenham uma ideia, acreditem que só no ano 2004 o Chile legalizou o divórcio. Imaginem que eu aprendi e comecei a me maquiar quando eu saí do Chile. Porque no Chile, vaidade feminina era mal visto. E vou trazer uma imagem para vocês, que eu tenho realmente da aflição de ver isto. Mas, esta é uma foto recente, de dezembro de 2016. Aí no meio vocês podem ver o ministro da Economia do Chile. E à esquerda é um candidato da presidência que concorreu para a presidência em dezembro do ano passado. E os empresários chilenos deram um presente para ele estimular a economia no Chile. E eles que deram? Uma boneca inflável. Vergonha. Então, isso que faz o machismo, ele impacta todas as estruturas, a econômica, a política, absolutamente tudo. E eu sou filha de uma família tradicional chilena, com um pai machão, que pode ser um desses, tá? Esses são os guasos chilenos, que pode ser perfeitamente um deles, e com uma madrastra que, obviamente, sua vida girava em torno do meu pai. E esse é um problema, porque, obviamente, essas mulheres não somente sofrem essa opressão, sino que também perpetuam esse ciclo de machismo na sociedade. Outro exemplo é minha própria mãe. Para minha mãe, eu tenho outros 2 irmãos homens, meninos, mas para ela é a responsabilidade minha, por ser a filha mulher, de cuidar dela quando ela esteja idosa. Eu acho que isso não deve ser uma surpresa aqui no Brasil, porque a mulher também aqui cuida dos filhos e cuida dos idosos, não? Vou trazer estas imagens de mim. Agora são um pouco até constrangedoras, mas o que eu estou falando que acontecia em casa também acontecia na escola. E na escola tinha brincadeiras de menino e brincadeiras de menina. Mas eu nunca realmente engoli isso, tá? Aqui vocês podem ver eu de 7 anos, eu era super moleca, tá? Tomboy, como a gente normalmente fala. E eu nunca usava vestido somente para Natal, Réveillon e possivelmente para meu aniversário, ponto. E eu centrava super minha energia em jogar tênis, a bicicleta, esse era meu mundo. Eu tinha bonecas, mas eram enfeites do meu quarto, e muitas de minhas amigas duvidavam que algum dia eu ia ter filhos. Mas este dia chegou. Eu senti o chamado da maternidade e olhem aqui. Minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, Clara e Amélia, e eu sempre falo para elas, vocês têm que ser o que vocês quiserem na vida, não importa o quê.
mas você tem que sonhar e você tem que ser o que você quiser. Então, a primeira, Amélia, que é a menor, ela quis ser a supermulher, Supergirl, mulher poderosa, caráter forte, pra caramba. E a Clara, Batgirl. Então, com certeza, o mundo está mais protegido. Estas meninas são poderosas. Mas um dia aconteceu que eu estava comprando uma boneca para a Amélia, para a menor, e alguém me falou, mas como assim? Você é feminista, comprando boneca para sua filha? Como assim? Mas, caraca, essa é a questão. A gente tem que dar as opções. Elas têm que fazer o que elas quiserem, não importa o que seja. Elas não podem ter essa barreira de gênero para ser ou fazer o que elas querem. Se elas querem brincar de boneca, está valendo. Está certo, não são excludentes. Se elas querem ser princesas, de fato, eu tenho várias fotos delas de princesa, pode ser, não tem problema. Eu não sou muito fã das histórias de princesa, aquela moça que está na boa, dormindo na floresta, chega o príncipe, que nem conhece ela, vai, beija na boca, sem consentimento. Hoje isso é sério, tá? Mas, bom... Opa, bora. Eu realmente sou mais fã deste tipo de princesas, uma Valente, uma Tiana, e obviamente uma Malala. Uma Malala, para quem não sabe, é uma menina paquistanesa, tem 20 anos, e ela se opôs para os talibãs, que os talibãs não permitiam a educação infantil lá. Ela até levou um tiro, ela sobreviveu depois desse incidente e agora é uma férrea defensora dos direitos das mulheres. Então, eu realmente tivesse gostado de ter esses modelos quando eu era criança, porque eu nunca imaginei quanto o machismo me estava impactando. Nunca teve noção. Eu, antes do Google, trabalhei 5 anos em uma grande empresa multinacional, e eu nunca estava presente nas reuniões de decisões estratégicas da minha área. Sabem por quê? Porque as reuniões eram nos finais de semana, nos jogos de golfe. E, obviamente, eu não era convidada. Golfe era, naquela época, um esporte de meninos. Mas a pior coisa é que, para mim, eu não enxergava o machismo nisso. Eu achava normal. O que eu ficava furiosa era da expertise dos caras de realmente engajar socialmente com essas pessoas do alto nível. Mas eu não olhava o machismo nisso. Então, adiantou super. Então, foi quando eu fui mãe e quando comecei a trabalhar no Google que eu realmente me di conta o que era ter uma mentalidade de diversidade. Para mim, foi o primeiro encontro com o que é o feminismo, que diferente do que muitas pessoas falam, não é feminismo oposto do machismo. Pelo contrário, é igualdade de oportunidades tanto para mulheres quanto para homens. Então, quando você se encontra, obviamente, começa a olhar, obviamente, as coisas diferentes, você também consegue enxergar novas oportunidades. Então, para mim, foi um processo muito pessoal. Eu decidi, nesse momento, ser parte do Comitê de Mulheres no Google, que aqui a gente tem a Regina, nossa líder dentro do Google para o comitê. Eu comecei a dar mentoria para mulheres que estavam mais júnior, que estavam nos primeiros níveis das suas carreiras na empresa, para elas conseguir progredir. Eu também liderei Man in the Gap, que é um projeto muito bacana para ajudar as meninas adolescentes a escolher carreiras que são tradicionalmente mais masculinas, tá? Normalmente ligadas com tecnologia. E desse jeito, obviamente, ter um impacto, obviamente, na sociedade, tá? Para mim, a transformação é um processo interno, já seja na pessoa ou na empresa, porque assim não é um papinho, não é uma narrativa, e realmente é um posicionamento real. Então, por isso, eu me sinto super orgulhosa de estar aqui em frente e liderando o que é Women Will no Brasil, e orgulhosa de trabalhar em uma empresa como Google, porque não é uma empresa que só suporta este tipo de iniciativa, também impulsa a gente a ter um legado, a fazer uma diferença na sociedade, e para mim isso tem um valor enorme. Então, para dar um pouco de contexto sobre o que é o Women Will nasceu no Japão. O Japão é um país sumamente desenvolvido, mas, ao mesmo tempo, super machista. 2 de cada 3 mulheres no Japão não voltam ao trabalho depois de ter um filho. Então, o Google
fez uma parceria com 1.000 empresas para mudar as práticas de trabalho, para que essas práticas fossem mais flexíveis, mais inclusivas, para as mulheres voltar no ambiente do trabalho. Até agora, a gente impactou mais de 300.000 mulheres. E, obviamente, o número continua crescendo. Mas um projeto que é de meu coração é Women Will India. A Índia é um país gigante, eles têm a segunda população de usuários de internet do mundo, mas a má notícia é que só 30% desses usuários da internet são mulheres. E quando a gente vê os dados das zonas rurais, só 12% são mulheres. Ou seja, uma mulher em 10 tem acesso à internet, que não é nada. Então, a gente desenvolveu Internet Satis, Satis significa parceiras, para que elas, a gente deu celulares para elas, para que elas, através dos celulares, pudessem dar acesso nas suas vilas a outras mulheres e assim também nas vilas vizinhas. E assim, obviamente, ter um efeito multiplicador de acesso à informação. E esta é aqui a Lakshmi. Lakshmi decidiu, obviamente, fazer alguma coisa por sua vila e por ela mesma, e ela virou uma Sati. Ela começou ensinando para as pessoas da sua comunidade como tirar selfies, como entrar na internet, entender melhores técnicas de cultivo, receitas de cozinha, melhorar os desenhos de costura. E até ela conseguiu prevenir um casamento entre uma criança, uma menina e um adulto. Ela mostrou para os pais que era ilegal na Índia e, obviamente, que isso podia ter um grande dano, para a criança. E este projeto, já agora tem, depois de 2 anos, tem excelentes resultados. Eles conseguiram impactar 10 milhões de mulheres em 100.000 vilas na Índia, em 2 estados deste país. Então, é um número super importante. Mas, o Brasil. O Brasil está no lugar número 91 de 144 empresas em termos de igualdade econômica entre homens e mulheres. Esse é um número realmente assim, não é muito legal, está longe de ser o ideal, tá? E por quê? Porque no Brasil, vocês sabem que a maior parte são mulheres. As mulheres vivem mais que os homens. E quando a gente fala de educação formal, 55% dos universitários são mulheres. Mas o problema é que quando a gente vê as taxas de desemprego, a gente vê 29% mais de desemprego em mulheres. E quando essas mulheres estão empregadas, elas ganham 25% menos. Raiva, não? Muita raiva. Então, segundo o Fórum Econômico Mundial, vai tomar 100 anos para a gente ter essa igualdade. 100 anos, 100, na velocidade das mudanças que a gente está indo. Vocês imaginaram o que significa 100 anos? Se a gente tivesse essa igualdade agora, a gente conseguiria aumentar nosso PIB em 30%. Vocês conseguem esperar 100 anos? Não. Eu também não. Então, a gente precisa fazer alguma coisa agora. Este é o momento da gente fazer uma mudança. E por isso a gente está trazendo o Women Will. Women Will busca treinar mulheres e com muito carinho também mulheres que não têm acesso à educação formal de forma totalmente gratuita para que elas possam ter as ferramentas, a autoconfiança para empreender seu negócio, buscar um emprego ou mudar de carreira. Em dezembro do ano passado, a gente fez um piloto em Paraisópolis e Brasilândia para a gente testar este conteúdo e ver se era relevante ou não para as mulheres. A gente teve um conteúdo de, por exemplo, liderança, incluindo, por exemplo, comunicação, até postura, como postura da mulher poderosa, mulher maravilha, técnicas de negociação, finanças pessoais, e ferramentas digitais para que elas conseguiram justamente se sentir mais preparadas para ter sua própria oportunidade econômica. O que a gente obteve disso foi resultados super positivos, mulheres sumamente empoderadas depois do treinamento, e a gente treinou 100 mulheres, mas este ano a gente quer treinar 10.000. E a gente é super ambicioso. Então, esse é só o começo, garanto, é só o começo. A gente quer fazer isto muito grande, não é, Ana? É isso aí. A gente está num momento muito disruptivo neste momento, tá?
este é um momento em que realmente a gente precisa ser corajoso, dar as mãos entre nós e fazer uma mudança juntas. É o único jeito em que a gente não vai esperar semanas. Porque eu não posso esperar, vocês não podem esperar e nossas filhas não podem esperar. Então, estamos juntas? Sim! Tá, é isso que eu queria escutar. Vou colocar um vídeo para vocês do que foi o treinamento em Brasilândia e Paraisópolis, para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo. Muitas famílias pobres no Brasil. Quem diz que nunca viu, mentiu. A desigualdade do país. Eu sempre tive muitos sonhos, assim. Eu queria ser dançarina, estilista, mas aí acabei virando cabeleireira, que não deixa de estar no mesmo ramo, né? Foi difícil desde o início, né? Como eu era mãe, fui mãe nova, eu não tinha oportunidade muito de emprego. E através das tranças eu conseguia ganhar o meu dinheiro. Quando eu fazia o curso de eletrônica, por exemplo, eu tinha 16 anos. E as pessoas me invalidavam demais por ser mulher. Principalmente quando eu queria engenharia, que era uma área que era só homem. E agora que eu quero audiovisual também, eu fico, é muito difícil. Eu fiquei 1 ano desempregada. Eu fiquei desamparada praticamente. E cada processo seletivo que você vai fazendo, cada currículo que você vai entregando, que você não é escolhida, aquele negócio vai deprimindo, sabe? É muito mais fácil um homem subir o cargo do que uma mulher, entendeu? Você tá exercendo ali a mesma função, mas você tá vendo que quem tem chances é ele, não é você. Eu não sei, eu tenho uma vontade muito grande, assim, de construir meu próprio negócio. Levar um pouquinho do que eu aprendi dessa cultura toda para outras meninas, pra não deixar morrer isso, né? O curso, para mim, tá sendo uma experiência única, assim. Eu tô adorando. A pose da Mulher Maravilha. Aprendi muita coisa interessante. Aprendi como me comportar. Você ter confiança. Primeiro olhar no espelho e falar, eu sou forte. A questão da liderança. Como eu tô trabalhando com eventos, eu preciso disso. A questão financeira, que é crucial para o empreendimento. Comunicação, sabe? Eu aprendi nesse curso que comunicação é algo essencial. Você vê que você não tá sozinha ali, não é só você que tem sonhos. O que eu aprendi aqui durante o dia, eu chego em casa e ensino minhas filhas. E aqui eu vejo uma união, assim, as mulheres, uma apoiando a outra, uma incentivando a outra. Tô muito animada mesmo. Agora eu tô pronta pra começar o meu negócio. Mulheres fortes, militantes, reflete o futuro. A sua postura, educação, nosso porto seguro. Nós somos mães, nossa função é educar o mundo. Tendo decência, educação, podemos mudar tudo. Mania de dizer que somos marginais. Mania de dizer que somos marginais. Amanda Moraes, Natural Style. Só agradece, tá? Pião da Vibe, é nós que tá. Bom, muito obrigada. Eu quero chamar aqui a nossa querida parceira Ana Fontes, da Rede de Mulher Empreendedora. Foi a primeira vez que eu vi o vídeo depois de pronto. Me emocionei do mesmo jeito no momento que a gente viveu essa... Eu não vou precisar de passador, obrigada, Cela. Bom,
eu sou Ana Fonte. Estou emocionada mesmo, gente, porque foi muito forte isso que a gente passou ano passado, fazendo essas 2 turmas piloto. Eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Vou falar um pouquinho, bem rapidinho, me inspirei na Regina. Eu sou nordestina, né, mulher, nascida numa cidade que se chama Igreja Nova, em Alagoas. Alguém aqui de Igreja Nova? Se for, é meu parente. A cidade deve ter uns 11 habitantes, 10 são da minha família. De uma família de 10 irmãos, de pais nordestinos, que migraram para São Paulo. Morei minha vida inteira numa periferia, em Diadema, que foi considerada durante muitos anos uma das cidades mais violentas do Brasil. Felizmente, hoje não é mais. Minha família continua toda morando lá. Eu moro em São Paulo, mas minha família mora lá em Diadema. E fiz o que eu chamo de kit, né, que era o kit esperança para a nossa época. Era estudar, fazer uma boa faculdade e trabalhar numa grande corporação. Fiz isso durante quase 25 anos, trabalhei numa grande corporação. E, em 2007, eu recebi um chamado, né? Não era ninguém chamando, mas era um chamado interno. Eu já tinha uma das minhas filhas, eu sou mãe de 2 meninas, isso me cria uma responsabilidade muito maior, como disse a Suzana. Elas também adoram se fantasiar de outras coisas que não sejam só de princesas. E, em 2007, eu resolvi sair do mundo corporativo, apesar de ter uma vida bastante confortável, de ter virado executiva, ter passado vários perrengues por ser mulher nordestina, não ter estudado em escola de primeira linha e ter construído uma história nesse universo. Resolvi empreender. Abri meu primeiro negócio em 2008, quando o empreendedorismo não era uma palavra muito falada como é hoje, não era tão pop, nem tão bacana quanto é hoje. Cometi alguns erros, na verdade, vários erros nesse meu primeiro negócio, e, a partir desses erros, eu percebi o quanto as mulheres, já naquela época, em 2008, estavam fazendo esse mesmo movimento que eu estava fazendo, e o quanto elas tinham dificuldade de receber apoio para poder desenvolver a sua jornada. Participei de um programa, que eu fui selecionada na época, um programa gratuito de uma fundação, para capacitar mulheres que tinham micro e pequenos negócios. Durante esse programa, no primeiro dia de aula, eles contaram para mim que eu era uma das 40 que tinham sido selecionadas de um time de 1.000 mulheres que tinham se inscrito para o programa. E aí, ao invés de eu ficar feliz com essa notícia, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, o que vai acontecer com as 900 e tantas que não passaram? Foi daí que surgiu a ideia da Rede Mulher Empreendedora, junto com uma amiga que está aqui até na plateia. Na época, a minha ideia foi o seguinte: vamos, então, o que a gente aprender aqui durante esse curso, vamos escrever para outras mulheres o nosso aprendizado para ajudar essas que não foram aprovadas. E começou assim a Rede Mulher Empreendedora em 2009 para 2010. No primeiro mês, nos primeiros 3 meses, a gente tinha 10.000 seguidoras na rede. A gente fazia isso à noite. Eu fazia isso à noite, fora do expediente, porque eu tinha os outros 2 negócios. Em 6 meses, a gente tinha 50.000 mulheres seguindo. E, em 1 ano, a gente tinha 100.000 mulheres nos acompanhando. E aí eu parei e falei, espera aí, eu estou dedicando mais tempo a esse negócio, que é o paralelo, que é o que me faz mais feliz, e me dedicando menos tempo aos outros negócios. Aí eu passei a priorizar a Rede Mulher Empreendedora, que é um negócio social, e que hoje, passados quase 9 anos, nós temos cerca de 500.000 mulheres na rede, no Brasil inteiro, mulheres que nos acompanham e que estão no dia a dia do nosso trabalho. A rede é um negócio social, e nós entendemos muito claramente o propósito da rede há uns 5 anos, quando um fato vou contar bem rapidinho, aconteceu com a gente. Eu recebi um e-mail de uma mulher de Minas Gerais, falando que ela estava feliz com o nosso trabalho, que nós tínhamos ajudado o pequeno negócio dela e que ela estava conseguindo tirar do negócio R$ 1.200 por mês. E que, por conta disso, ela tinha separado do marido. Imagina qual foi meu desespero. Nós estamos causando divórcios.
Foi a primeira coisa que eu pensei. Era à noite, eu fiquei com receio. No dia seguinte, eu liguei para essa mulher para entender o que tinha acontecido. E, na verdade, ela tinha separado do marido, ela tinha 2 filhos, e o negócio dela ter dado certo fez com que ela tivesse a independência financeira para poder sair de uma relação abusiva, inclusive com violência física. Então, foi aí que a gente entendeu qual era... Me arrepia falar essa história, porque foi aí que a gente entendeu qual era o propósito da rede. É dar empoderamento econômico para essas mulheres, porque quando a gente é dona do nosso dinheiro, a gente é dona das nossas decisões. Foi aí que a gente entendeu a importância do nosso trabalho. E é isso que a gente faz desde então na rede. A gente ajuda essas 500 mil mulheres com informação, com conteúdo, com mentoria, com apoio, com pegar na mão, fazendo quase 100 eventos por ano, com uma série de voluntárias que nos ajudam o Brasil inteiro a ajudar mais mulheres, porque nós acreditamos, como a Suzana falou, que mulheres ajudando mulheres é o que vai transformar a nossa sociedade. E a rede está aí hoje, após quase 9 anos. A gente continua crescendo, a gente continua acreditando na capacitação de mulheres para poder transformar esse universo que a gente vive hoje. E por que a gente acredita nas mulheres? Porque nós somos mulheres, nós falamos para as mulheres, e também porque tem um dado extremamente interessante que mostra que, quando uma mulher ganha dinheiro, ela tem um impacto maior na sociedade. E por que ela tem um impacto maior? Porque a mulher, quando tem dinheiro do negócio dela, ela não vai investir em comprar coisas para ela. Essa mulher, ela vai investir em melhorar a educação dos filhos, melhorar o bem-estar da família e melhorar a situação, inclusive, da comunidade à volta dela. É por isso que é tão importante a gente investir em mulheres. E nós acreditamos muito, muito que a capacitação é um dos caminhos mais importantes que a gente tem para mudar a vida dessas mulheres, para que a gente consiga se identificar, para que a gente consiga trabalhar juntas, apoiar umas às outras. O que a gente viu nesse filme de Paraisópolis e de Brasilândia, de todas as turmas que a gente vê, é como se fosse uma cumplicidade, sem ninguém falar nada. As pessoas se identificam umas com as outras. Estava falando um pouco aqui com a Ana, aqui fora, que eu fiz a minha transição, a Regina falou isso, eu fiz minha transição há 1 ano e meio, e foi um processo bastante, parece simples, mas é um processo bastante complexo. Eu alisei meu cabelo durante 30 anos, e aí você mudar isso é um processo bem... E muitas mulheres me ajudaram nisso. Então, acho que é super importante a gente trabalhar essa palavrinha que parece uma palavra feia, que se chama sororidade, mas nada mais é do que irmandade entre mulheres. São mulheres ajudando outras mulheres. E é nisso que a gente trabalha muito forte na rede. É uma equipe de mulheres que constrói para outras mulheres, que apoiam umas às outras. Esse programa foi todo desenhado pensando em como as mulheres podem melhorar a capacidade delas de se desenvolver. Como é que nós desenhamos o programa de capacitação? Nós desenhamos pensando em liderança, pensando em características de negociação. Nós pensamos no programa Ensinar Educação Financeira, pensamos no programa Ensinar a Construir Redes de Relacionamento, porque quando você tem essas habilidades, as ferramentas você pode conseguir desenvolver. Mas se você não tiver autoconfiança, se você não tiver as habilidades necessárias para receber qualquer ensinamento, você não vai conseguir passar para a próxima fase. E, assim, para mim é um orgulho imenso, para todo o time da rede, é um orgulho imenso a gente ter sido escolhido pelo Google para ser o parceiro desenvolvedor estratégico, que desenha o programa, que seleciona as facilitadoras, que faz o acompanhamento, que seleciona as empreendedoras e que faz esse programa acontecer. Suzana, Helena, todo mundo que está aí, a Mena. Assim, é uma batalha diária para a gente fazer, é muito gostoso, mas é um desafio bem interessante para a gente, porque, de verdade, a gente está construindo uma história que, como a Suzana falou, a gente quer mudar o mundo com as mulheres. E eu imagino que vocês queiram mudar o mundo com a gente também. A gente imagina que, a partir de hoje, e a partir desse lançamento do programa, muito mais pessoas vão conseguir saber que capacitação, o quanto é importante você apoiar outras mulheres.
E aí eu queria, não só, finalizando que o meu tempo está acabando, não só agradecer todo o time do Google, porque acreditou no nosso trabalho, acreditou no trabalho da rede, acreditou no que a gente faz, mas agradecer também nosso time interno da rede e agradecer as facilitadoras, que foram absolutamente, algumas estão aqui hoje, queria até que se levantasse, as que estão aqui, a Patrícia Lages, a Priscila de Sá, a Dilma, que são mulheres maravilhosas, que estão na causa pela causa. E nós tivemos todo o cuidado de ter facilitador, todo o nosso ambiente de trabalho é todo concentrado em você ter a maior representatividade possível. Representatividade importa. Importa muito para nós, mulheres negras, importa a gente se identificar, a gente olhar que está sendo representado na sociedade. Importa a gente saber, e adorei, Regina, você falar de bolhas, né? Porque eu furei a bolha pela educação. E eu acho que a educação é o que transforma a nossa sociedade. Nós temos um lema na rede, para finalizar, que a gente diz que mulheres mudam o mundo. E, de verdade, a gente acredita nisso. As mulheres têm a capacidade, nada contra os homens, mas as mulheres têm a capacidade de transformar a nossa sociedade. E eu queria chamar vocês todos que estão aqui para mudar e vir junto com a gente nessa transformação das mulheres nos próximos anos. Estamos juntos? Bora! Obrigada mais uma vez, Suzana. Emocionada. Obrigada. Eita, Ana, sempre arrasando. Gente, quem está aí no YouTube, continua com a gente. Eu acho que já escutei aqui que está legal. Posta, conversa. A gente tem uma hashtag, Cresça com o Google. Hashtag WomenWill. Gente, postem foto da Regina. Aproveita. Pessoal, agora vou convidar a Maria Gal, essa mulher super especial que vai contar para a gente a história dela. E também esteve no treinamento em fevereiro. Ela fez o treinamento, então, enfim, Gal, se puder contar um pouco para a gente o que você sentiu. Vamos lá. Venha. Obrigada. Bom dia a todas. Bom dia. E a todos, né? Temos alguns homens aqui. Para mim é uma grande honra estar aqui. Eu também fiquei muito emocionada. E estou muito emocionada. Eu acho que eu vou querer. Agora aí. Eu gostaria de começar a minha fala citando uma ativista chamada Audre Lorde. Não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam outras, diferentes das minhas. O cliente não costuma escolher apresentadora negra, então, na boa, eu acho melhor você nem ir no teste. Bem, o tom da sua cor de pele não é assim tão comercial. Nós vamos escolher outra atriz. Eu sou uma mulher negra, baiana, brasileira. Morei 10 anos em São Paulo. Aqui eu trabalhei como garçonete para me manter, dei aula de dança, teatro, estudei teatro, trabalhei em alguns espetáculos. E, nesse período, eu fazia todos os testes que eu era chamada para fazer. E, há um tempo, eu vim perceber que, ao decidir ser atriz, eu escolhi também ter como profissão uma área na qual eu sou testada e, muitas vezes, rejeitada. Seja porque o cliente não costuma escolher a apresentadora negra, um produtor de elenco realmente muito na boa falou isso para mim. Seja porque eu não tenho o tipo ideal da maioria das personagens negras que o Brasil produz em audiovisual. Querem ver um exemplo? Quantos filmes, séries, novelas vocês já assistiram e que era protagonizado por uma atriz negra? Melhor,
Quantos cartazes de filmes nacionais vocês lembram de ter visto e que tinha assim estampado uma atriz negra? 10? 5? Bem, apesar de sermos 54% da população brasileira, segundo um grupo de estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Grupo GEMA, mulheres negras e pardas estão em apenas 4,4% do elenco principal nos filmes nacionais. Nas campanhas publicitárias, até o ano passado, éramos apenas 1%. Por que, apesar de sermos maioria, vemos tão poucas mulheres negras no cinema e na TV? Mulheres negras, por acaso, não consomem audiovisual produzido no Brasil? Porque, se a gente consome, certamente a gente quer se identificar. A gente quer se ver. E se as mulheres negras só assistissem produções nas quais se sintam representadas? Que estejam em papéis não estereotipados? Que tenham família? Ou se consumíssemos apenas produtos nas quais a gente se sinta representado nas campanhas publicitárias? O quanto que essas outras produções e produtos não iam perder? Melhor, será que já não estão perdendo? Somos 54% da população? É muita coisa. Bem, o fato de termos poucas mulheres negras no cinema e na TV representa a desvalorização e a invisibilidade das mulheres negras no audiovisual e na sociedade, em contradição à nossa diversidade. Eu estou aqui pontuando sobre o audiovisual, mas a gente precisa cada vez mais se conscientizar o quanto que nossa sociedade é racista e machista. É preciso fazermos uma reflexão. O racismo e o machismo é bom para quem? É essa a sociedade que realmente queremos? E as empresas podem fazer muito pela equidade de gênero e raça, já que está comprovado que a diversidade é uma vantagem competitiva. Colocar mulheres e mulheres negras em cargos de poder das grandes empresas, políticas de cotas, patrocinar projetos culturais sobre empoderamento feminino e negro, tudo isso não só engrandece as empresas, mas também a sociedade como um todo. Bem, eu devo confessar que lidar com toda essa percepção dessa realidade, muitas vezes, me fortaleceu e me empoderou cada vez mais. Como uma típica capricorniana, alguém achar que eu não sou capaz de fazer algo ou não me dá a devida oportunidade, me dá mais vontade de trabalhar duro até conseguir. Porque as rejeições me fazem ter mais vontade de fazer papéis maiores, protagonizar, e fizeram nascer em mim um desejo e uma fé inabalável para transformar essa situação em algo extremamente positivo na minha vida. Porque eu não só escolhi, eu decidi ser atriz, agora também ser produtora de audiovisual e estar no topo da pirâmide. Aliás, essa coisa da pirâmide me remete a uma frase que eu gosto muito, que eu quero compartilhar com vocês, que é mais ou menos assim. Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque tudo é desestabilizado a partir da base da pirâmide social, onde encontram-se as mulheres negras. Isso porque muda-se a base do capitalismo. Eu gostaria muito que essa frase fosse minha, mas não é, né? É da grande ativista Angela Davis. E eu começar a me movimentar nessa base da pirâmide, eu comecei a perceber que os maiores atores norte-americanos produzem. São produtores executivos de seus filmes e séries, criam e protagonizam suas próprias histórias. Foi quando eu me dei conta também que o audiovisual brasileiro, como mercado majoritariamente masculino e branco, nas posições de maior poder, necessita de mim não só como atriz, mas também do meu ponto de vista.
ponto de vista de mulheres e mulheres negras como eu, para novas histórias, novos protagonismos e novas produções. E hoje, além de atuar com muito respeito e carinho nas produções de outros realizadores, hoje estou gravando uma novela para o SBT, que vai estrear em breve, eu também tenho minha produtora para criar novas histórias. Minhas fontes de inspiração são essas imagens que vocês estão vendo aí. Imagens de filmes e séries de TV com protagonismo feminino e negro e que são amplamente comerciais. Um dos projetos que a gente está desenvolvendo agora, a gente está na fase de desenvolvimento de roteiro e captação, é um longa-metragem sobre uma história nossa, brasileira. Alguém já ouviu falar na Carolina Maria de Jesus? Que bom, levanta a mão para eu ver. Que bom. Tem nem todo mundo, mas, enfim. Para quem não conhece, Carolina foi uma mulher negra, nasceu em Minas Gerais, no interior, em Sacramento, e que tinha um sonho desde a infância, que era se tornar escritora. Imagina, uma mulher semi-analfabeta, extremamente pobre. Mas aí ela migrou, teve que migrar para São Paulo, para São Paulo, e aqui ela acabou tendo que catar papel para se manter, ela era mãe solteira, mas aquele sonho de se tornar escritora ficou. Então, nesses papéis que ela catava, ela também escrevia. Escrevia poesias, poemas, escrevia sobre a história da vida dela, política, enfim. Um dia, um jornalista chamado Audálio Dantas foi fazer uma matéria lá na favela do Canindé, onde ela morava, e conheceu a Carolina e transformou alguns escritos dela num livro que chama Quarto de Despejo. E esse livro virou best-seller. Ela é muito estudada fora do Brasil, nos Estados Unidos, na França. Foi traduzida para mais de 40 países, mais de 14 idiomas. Essa mulher, assim como muitas mulheres e mulheres negras de ontem e de hoje, foram apagadas da nossa história, a ponto que, apesar de sermos aqui maioria, nem todo mundo conhecer essa história. Eu quero finalizar com uma frase da Shonda Rhimes. Para quem não a conhece, ela é uma das mais importantes criadoras e produtoras de audiovisual do mundo. É mais ou menos assim. Eu odeio demais a palavra diversidade. Sugere algo especial, raro, diverso, como se fosse incomum escrever histórias sobre mulheres e pessoas de cor na televisão. Eu tenho uma palavra diferente. Normalizar. Eu estou normalizando a TV. Porque mulheres, pessoas de cor e LGBT somam mais de 50% da população. Isso significa que eles não são qualquer coisa. Eu fiz aqui o workshop em fevereiro, e, dentre tantas coisas que foram bastante impactantes e importantes para mim, é um conceito que tanto a Google quanto as facilitadoras têm, e que me fortaleceu, e que é importante para a gente, enquanto empreendedora, enquanto empresária, enfim, pensar e fortalecer também, que é o conceito de propósito. Propósito para uma sociedade mais justa e igualitária para todas e todos. Bem, eu tenho um sonho. Sonho com um Brasil que rompa velhas estruturas de privilégios, velhos paradigmas e estereótipos e mitos, como o da democracia racial. E vocês? Vamos sonhar e realizar juntas? Obrigada. Pois é, pessoal. Só lembrando que depois daqui a gente tem outro treinamento. Cadê a mulherada que veio para o treinamento aqui?
Elas estão aqui com a gente, estão também lá no YouTube. Então, agora a gente vai falar com a Ana Minuto, que vai contar a história dela. Vem a Ana. Ah, você dá conta, a gente sabe, a gente sabe. Boa noite, boneca. Bom dia, bonecas. Tudo bem? Bom dia. Não, mais ânimo. Vocês... Bom dia! Mais ânimo. Bom dia! Agora parece que a gente está no mesmo espaço. Tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui no Google, estar com essas mulheres maravilhosas. Eu acredito que com o tempo a gente vai plantando, e isso é uma colheita de um trabalho feito há alguns anos. Né? Não posso dizer a idade, senão vocês vão descobrir que eu tenho 21. Eu vou contar um pouquinho da minha história muito rápida, mas eu vim trazer, na realidade, números, que é para nós repensarmos o que nós temos que fazer daqui para frente. O Google se colocou na responsabilidade de auxiliar mulheres a crescerem na tecnologia e no empreendedorismo. E este é o meu papel aqui, passar um pouco de número para vocês verem o quanto é grave e o quanto nós temos que nos empenhar nessa tarefa. Eu sou Ana Minuto, sou criadora da Ana Minuto Coaching, que tem como objetivo auxiliar afroempreendedores e afrodescendentes a crescerem através do coaching e de outras ferramentas, para que ajude essas pessoas a serem empreendedores mais fortes, mais corajosos, que entendam o que está acontecendo no dia a dia. Hoje eu vou falar sobre desigualdade de gênero na TI e vou partir da minha história. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, filha de uma mulher negra, ativista, com mais 2 irmãs. Quando eu resolvi procurar uma área para eu trabalhar, a área de tecnologia me achou. Eu fiz Sistema da Informação na FIAP, e em 60 pessoas, 55 eram homens, 5 mulheres, e eu, a única negra. Quando eu fui fazer MBA também na FIAP, eram 40 pessoas, 4 ou 5 mulheres, e eu, a única negra. Quando eu fui fazer MBA na FGV, não foi diferente. Eram 40 pessoas e eu, a única negra, com 2 ou 3 mulheres. E o que isso demonstra para nós? O quanto nós estamos longe. Nós temos no nosso país 51,6% de mulheres. Dessas mulheres, 44% são mulheres negras. E nós não estamos no mundo da tecnologia. No Brasil, que a gente pode se dizer, como é que se fala? Carteira assinada, são 520 mil pessoas. 20% dessas pessoas são mulheres. Negras não se tem nem estudo. E aí eu trago para reflexão. Nós temos um país onde 54% são mulheres negras. Como é que nós vamos evoluir dessa forma? E o que diz... Volta um pouquinho, por favor. O que diz esse estudo é que, quando as meninas resolvem procurar sua carreira, elas nunca escolhem área de tecnologia. E os meninos escolhem engenharia e tecnologia 4 vezes mais que nós. Qual é a nossa responsabilidade com as nossas pequenas e pequenos? Pode passar? E por que é tão urgente a inclusão das mulheres na TI? Para que a gente está passando pela 4ª revolução industrial, né, onde a gente vai falar, viver, robótica e tecnologia. Quantas de nós, pensando em recolocação, já que 7 milhões de empregos do modelo atual vão desaparecer, como estaremos nós nessa situação? Quem está mais propenso a conseguir recolocação? Mulheres ou os homens? Pode responder, eu deixo. Ótimo, vocês são demais. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. A necessidade de nós nos engajarmos para melhorar essa situação. Pode passar?
qual a importância de nós estarmos aqui, qual a importância de uma iniciativa como essa, qual a importância de nós, enquanto mulheres, passarmos o que nós aprendemos aqui para tudo quanto é mulher. Quer fazer um cursinho? Eu conheço lugar. Você quer conhecer sobre tecnologia? Eu posso te ensinar. Ah, a gente vai fazer um grupo para falar sobre TI. Vamos? Ah, mas eu não sei nada. Vem com a gente. Nós precisamos dessa responsabilidade. As pessoas que estão aqui passaram por um crivo onde mais de 2.000 mulheres se inscreveram. Então, vocês não estão aqui à toa. Certo? E por que é importante que nós estejamos? A gente tem um gap muito grande entre homens e mulheres na tecnologia. Quando fala de mulheres e homens negros, muito mais. Eu me coloquei nessa responsabilidade desde quando eu resolvi estar na área de tecnologia. E eu fiz o curso na última turma, se eu não me engano, e, para mim, foi muito interessante. Eu sou uma mulher muito emotiva, apesar desse tamanho lindo, eu também choro. E aí, estava eu aqui, na primeira fileira, me lembro como se fosse hoje, ando para um lado, linda, olha, linda. E aí, entra a primeira palestrante, linda, maravilhosa, foi um arraso. Entra a segunda palestrante, mais linda ainda. Mas, quando eu vi uma mulher negra, eu falei, sou eu. É ela. Me senti arrasando. Em 40 anos... Nossa, falei a idade. Em 40 anos, porra, me senti arrasando. Depois, entrou a segunda. Aí eu falei, não, eu estou no lugar errado. Esse não é o Brasil. E o que eu quero trazer é como foi inteligente essa preocupação do Google conosco, com mulheres negras e quanto mulheres. Então, vocês vão ver mulheres falando de negócios, mulheres falando de diversidade, mulheres falando sobre o Google, mulheres. Então, a gente vê, através desse programa, que é possível nós estarmos neste lugar. E por que, para mim, foi tão importante, é tão importante estar aqui? Porque eu tenho muitas pessoas que acreditam em mim. E eu acredito em todas vocês. E é importante que a gente tenha essa responsabilidade, esse entendimento que não dá para jogar para o homem. A responsabilidade é minha. É óbvio que, se todos nós juntos conseguimos fazer, maravilhoso. Mas vocês concordam que, se não foi feito até agora, não serão eles que vão fazer. Então, eu peço a vocês que se organizem mentalmente, espiritualmente, materialmente, para passar o que vocês aprenderem aqui para frente. Para utilizar a área de tecnologia como uma arma, como dizem por aí, para hackear o sistema. Que vocês possam, através de tudo que vocês aprenderem aqui, ir para um próximo nível. E o próximo nível não é pensar só na minha bolinha, é o que eu posso fazer pelo outro e com o outro. Eu agradeço vocês por estar aqui, espero que eu tenha despertado em vocês esse interesse de falar um pouco mais de tecnologia. Estou disponível para o que for necessário, e é muito amor envolvido. Boa tarde. Arrasou. Pessoal, estamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado. As mulheres que vão fazer o treinamento, por favor, permaneçam aqui. Quem está no YouTube, também permaneçam, porque a gente vai dar continuidade ao treinamento. Quem tem interesse de se inscrever, né? Como é que a gente faz a inscrição? A gente tem um endereço online, g.co/WomenWillBR, para se inscrever. A gente tem mensalmente aqui no curso, no campus, o curso. Novidades em breve em outras cidades, no Nordeste. A gente também vai ter o treinamento. Assim que a gente tiver novidades, a gente vai divulgar. Então, se inscrevam, postem, fiquem com a gente no YouTube. Por favor, eu gostaria que convidados e imprensa me acompanhassem aqui pela porta, essa porta aqui. A gente fica disponível, eu, Suzana e time, para conversar com vocês. A gente queria chamar as convidadas aqui no palco para a gente tirar uma foto. Obrigada, gente.